Quero saudar a todos com grande alegria, porque é um dia de grande alegria este que compartilhamos para refletir mais sobre a família no terceiro simpósio da Pastoral Familiar. Quero saudar a todos. Iniciamos saudando a Santíssima Trindade, que amanhã celebraremos com solenidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos saudar com muito carinho o nosso Papa Francisco, porque ele é o sinal da unidade, é aquele que sinaliza a presença de Jesus Cristo entre nós, numa continuação do grande mistério da encarnação. Quero saudar o bispo desta diocese, da diocese de Lorena, Dom Benedito, porque ele é que nos acolhe. Ele lamentou, telefonou ontem dizendo que não tem a possibilidade de estar conosco, mas mandou a bênção para todos os participantes. Quero saudar também Dom Tarcísio, que está aqui conosco, Dom Emílio Pignoli, outros irmãos bispos que estão chegando, com quem compartilhamos este dia. E daqui a pouco deverá estar conosco o cardeal arcebispo de Aparecida, Dom Damasceno, Dom Raimundo Damasceno. A ele também queremos saudar. E tem uma saudação especial também a todos aqueles que nos acompanham pela Canção Nova, pela TV Canção Nova, em todos os cantos do Brasil. Também tem grupos que, não podendo participar conosco da quinta peregrinação e do terceiro simpósio, estão em suas cidades reunidos com um grande telão, às vezes num grande salão ou numa praça, também fazendo um dia de reflexão sobre a família, participando conosco através da TV Canção Nova. Desde já quero agradecer esta oportunidade, porque para nós é certamente muito importante oferecer a todas as cidades do Brasil, em todo canto, a todas as famílias cristãs, a possibilidade de pensar, refletir sobre este tema tão delicado, tão questionado nos dias de hoje, tão decisivo para a vida nossa, de cada pessoa, das novas gerações que estão crescendo, e tão decisivo também para toda a nossa sociedade. Então vamos entrar diretamente no primeiro tema da nossa reflexão, que é o matrimônio e a família segundo o desígnio de Deus. Foi o bem-aventurado João Paulo II que já nos anos 80, ele disse: quando tem confusão, como nos dias de hoje, quando não se compreende mais com exatidão o que significa ser pai, ser mãe, constituir família, uma família fundada no matrimônio, então nós devemos retornar à origem, ao desígnio de Deus. O que é que Ele pensou desde o começo, quando resolveu criar todas as coisas e chamou para a existência o ser humano, homem e mulher. E então, este é o primeiro tema. E desde logo eu quero dizer que a família, fundada no vínculo indissolúvel do matrimônio, constituída por um homem, uma mulher e seus filhos, é o modo melhor para viver o amor humano, para viver a maternidade e a paternidade. Exatamente porque corresponde ao desígnio de Deus. É o caminho da maior realização humana. E ao mesmo tempo constitui o bem mais decisivo para que a sociedade cresça na paz. Onde a família se desarruma muito, a paz fica prejudicada. De fato, o mesmo Papa João Paulo II, na Familiaris Consórcio, afirmava: o futuro da humanidade passa através da família.
Nós sabemos que, apesar disto ser verdade, tem uma propaganda muito forte, a propaganda de uma mentalidade contrária à família, que lança mão de grande aparato de mídia. No entanto, isto não impede que muitas pessoas façam uma experiência positiva da família. Numa sondagem que foi feita alguns anos atrás por um grande jornal paulista, 98% dos entrevistados responderam que a família é a coisa mais importante na própria vida. E o Papa Bento dizia na Conferência Episcopal Francesa: a experiência ensina que a família é a sapata, a rocha sólida sobre a qual se apoia a sociedade inteira. Nós entendemos que é necessário um novo começo. Um novo começo que parta do desígnio de Deus sobre a pessoa, o matrimônio e a família. E que apresente especialmente às novas gerações, a conveniência do matrimônio e da família, a beleza de gerar e educar novas vidas, o fascínio pelo amor humano, que, iluminado por Cristo, se renova e aprofunda com o passar do tempo. O novo começo é necessário porque muitos significados próprios da família, que nós poderíamos considerar óbvios, conhecidos, no momento atual, parecem sempre mais desconhecidos, ignorados pela cultura contemporânea ou gravemente deformados. O documento de Aparecida recomendava: a cada um nos toca recomeçar de Jesus Cristo. Então queremos retornar à fonte, à Sagrada Escritura. E o Papa Bento, o Papa João Paulo II dizia então: retornar ao desígnio de Deus sobre pessoa, matrimônio e família. Ele dizia: procurando uma antropologia adequada, quer dizer, procurando o modo justo de entender o homem, de compreender a mulher, não reduzido, não amesquinhado, mas como capaz, esta visão de homem e de mulher capaz de proporcionar a satisfação, a verdadeira felicidade, e não apenas caminhos ilusórios cheios de armadilhas. A primeira coisa que vale a pena refletir dentro deste caminho que estamos percorrendo hoje é que o ser humano, ele não se faz a si mesmo, ele é criado. Todos nós, todo homem, toda mulher, entra neste mundo não por vontade própria, não porque ele quer, mas nós recebemos de graça, gratuitamente, a vida. Nós existimos porque somos criados, queridos, amados. Não somente por pai e mãe. Pai e mãe foram apenas uns instrumentos de um amor infinitamente maior, de uma vontade criadora infinitamente maior. Eu gosto de dizer que, com a mesma força e decisão com a qual Deus, o Criador, faz brilhar o sol de dia e as estrelas de noite, com a mesma força e decisão, quer a minha vida, a tua vida, no começo e agora, inclusive neste momento. Por isso nós podemos dizer que cada ser humano, homem e mulher, é relação com o mistério criador. Assim como, imaginemos uma biquinha de água, onde vamos tomar uma água fresquinha com as mãos, às vezes, quando vamos pela roça. Aquela biquinha de água existe porque tem um lençol de água, um manancial de água que os nossos olhos não veem. Mas tem uma relação entre um pequeno canal, entre aquele manancial de água e aquela biquinha que vai jorrando água permanentemente. Se cortar a relação, não tem mais água ali naquele lugar.
Da mesma maneira, nós podemos entender que cada ser humano vive por esta relação com o mistério infinito, eterno, onipotente e criador que é Deus. E é por causa desta relação que cada pessoa tem uma dignidade inviolável e deve ser acolhida, amada, respeitada, desde a concepção até a sua morte natural. Ainda o Papa João Paulo II dizia: ninguém tem o direito de servir-se de uma pessoa, de usá-la como um meio. O ser humano é sempre alguém, jamais alguma coisa, uma coisa que se possa manipular e mexer como se fosse um objeto à nossa disposição. E a primeira característica do ser pessoal é a absoluta singularidade. Veja que eu quero explicitar isto para marcar a diferença entre a palavra pessoa e indivíduo. Quando falamos de indivíduo, falamos de um exemplar igual a tantos outros. Quando, por exemplo, vamos no supermercado e procuramos na prateleira um frango, tanto faz pegar o de cima, o de baixo, o de lado de cá, são todos iguais, não há diferença nenhuma. Mas quando se trata de pessoa, cada uma é especial, cada uma é única, é irrepetível, tem características muito próprias e nós queremos aquela pessoa. Permita-me dar alguns exemplos. Imaginemos a seleção brasileira que deve enfrentar uma grande seleção no final da Copa. Nós diríamos assim: põe lá o Neymar porque ele é bom e tal. Não, põe um outro qualquer, desde que tenha duas pernas e chuteira boa no pé, tudo bem. Não, não é a mesma coisa. Não é verdade que qualquer um serve. Vamos dar um outro exemplo. Imaginemos uma grande concentração, sempre por ocasião da Copa, e depois, naquela situação de alegria e tal, pela vitória, muitas crianças se extraviam e são recolhidas no lugar, e depois um funcionário vai chamar as mães para restituir as crianças. E pergunta a uma mãe: quem que é a tua criança? É João. Não, não interessa o nome. Quantos anos ele tem? 8. E quanto pesa? 20 quilos. E aí, como é que é o cabelo dele? Moreno, castanho. E então fala: manda aqui uma criança. Não, esse não é meu filho. Não, mas não tem 8 anos? Ele tem 8 anos. Não pesa 20 quilos? Ele pesa... Não, mas não é meu filho. É ele, aquele mesmo, aquele único. Desta maneira nós entendemos a diferença entre indivíduo e pessoa, nesta absoluta singularidade. Também a pessoa se distingue dos animais porque é capaz de pensar o bem, de viver segundo a verdade. Vamos dizer assim, tem uma vida interior e também tem a capacidade de escolher. Os animais não. Eles são geneticamente determinados. Quando nós pensamos as abelhas, passam milhões de anos e as abelhas continuam a produzir suas colmeias e o mel do mesmo jeito que fazia milhões de anos atrás. Não é assim o ser humano. Ele tem uma capacidade de crescer, de desenvolver, de escolher, de decidir, de tomar a iniciativa na vida. E agora, um segundo ponto que eu queria meditar com vocês é sobre a palavra de Deus que está na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, quando se diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus, Ele o criou. Nós podemos entender o que é esta semelhança nossa com Deus. E nós podemos entender que esta semelhança com Deus é a capacidade de inteligência. Nós
podemos dispor de um pouco de inteligência, assim como Deus é inteligência infinita, como capacidade de amar, porque nós podemos amar de alguma maneira e entendemos que Deus é infinito amor. Mas sempre o Papa bem-aventurado João Paulo II chamou a atenção sobre uma outra característica desta semelhança. Ele diz assim, é que Deus, no seu ser mais íntimo, é comunhão no seio da Santíssima Trindade. E então a semelhança com Deus significa que nós somos chamados a viver em comunhão e a encontrar na comunhão com as outras pessoas e com Deus a felicidade, a realização, imitando na nossa vida terrena esta comunhão divina, vivendo em relação de amor uns com os outros. E na comunhão nós encontramos a origem de tudo, a origem da nossa vida. Qual é? Não somente a comunhão de amor de pai e mãe que nos geraram, mas a comunhão trinitária, que é a verdadeira nascente, a verdadeira fonte inesgotável de vida nova, da nossa própria existência terrena. É a origem. Também o destino. Para onde vamos? Aonde vai dar esta nossa caminhada terrena? Tantas tarefas, tantas preocupações, tantas correrias. Para onde vamos? Vamos para nos reencontrar naquele abraço definitivo do Pai no seio da Santíssima Trindade. A comunhão está na origem, a comunhão está no final, quando nós retornaremos na casa do Pai. Mas também a comunhão está no meio do caminho, como método para caminhar. Como viver? Como avançar? Construindo comunhão, amizade, acolhimento, perdão que acolhe o outro, serviço recíproco. E então, a tarefa mais importante da vida é construir comunhão. E ainda podemos compreender como a relação esponsal entre marido e mulher é a primeira e a mais importante expressão aqui na terra desta comunhão, que imita a comunhão da Santíssima Trindade. Podemos compreender que grandeza, então, é a família segundo o desígnio de Deus. E ainda o Papa João Paulo II, no México, em 1979, na cidade de Los Angeles, olha o que ele dizia: nosso Deus não é uma solidão, e sim uma família, porque nele existem a paternidade, Deus Pai, a filiação, Deus Filho, e a essência da família, que é o amor, é o Espírito Santo. Este amor na família divina é o próprio Espírito Santo. Assim, o tema família não é estranho à essência divina. E também, vocês lembram que ele escreveu uma carta às famílias. E na carta às famílias ele diz assim: à luz do Novo Testamento é possível descobrir que o modelo originário da família deve ser procurado em Deus, no mistério trinitário da sua vida. Me parece uma coisa que raramente nós pensamos e que, no entanto, abre o nosso coração para um horizonte infinito, aquilo que vivemos em família, aquele relacionamento que às vezes pode ser até um pouco duro, difícil, de marido e mulher, de pais e filhos, na realidade vai construindo um sinal visível de semelhança com o próprio Deus. Só para anunciar agora, depois vou retomar para aprofundar. Como é que esta comunhão se torna possível? Pelo mesmo caminho que se torna possível na Santíssima Trindade, pelo dom
total e sincero de si ao outro. O pai se doa totalmente ao filho. O filho se doa totalmente ao pai. E o Espírito Santo é o próprio dom entre eles. Nós somos chamados a viver em comunhão e construí-la pacientemente, dia a dia, da mesma maneira, doando a nossa vida, quer na família, o marido, a mulher, no dom recíproco de si, quer também na vida consagrada. Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce dos pobres da minha Bahia, elas encontraram a realização de sua vida como? Doando-se. Mas eu quero retomar isto daqui a pouco. Quero agora retomar uma outra palavra da Sagrada Escritura, quando Deus, lá no livro do Gênesis, se diz, homem e mulher, Ele os criou. Lembra, não é? Que a imagem de Deus, Ele o criou, homem e mulher. E sempre retornando a João Paulo II, num documento sobre a dignidade da mulher, ele disse assim, nós devemos compreender a razão e as consequências da decisão do Criador de fazer existir o ser humano sempre e somente como mulher e como homem. Ele quer sublinhar o fato de que a diferença sexual não é uma invenção dos homens, é fruto da decisão do Criador e corresponde ao seu desígnio para que o homem não esteja só, para que participe do seu poder criador, gerando filhos e educando-os. Desde o início da criação, um é feito para o outro. A própria constituição corpórea indica que um necessita da outra pessoa. A diferença sexual indica uma complementariedade. E toda a grandeza e a beleza da vida depende de relações que se tornam significativas, fecundas, quando são vividas dentro deste grande horizonte que é o desígnio de Deus. O ser humano, de fato, existe sempre em relação. Sem relações significativas, até mesmo a raça humana sobre a Terra iria acabar. E então, o ser humano encontrará felicidade e realização estabelecendo um vínculo de amor e de recíproca dedicação, aprendendo a doar-se, como se faz na Santíssima Trindade, e isto é possível graças a esta diferença sexual. O ser humano não pode existir sozinho, pode existir somente como unidade de dois. É claro, é a mesma dignidade, os mesmos direitos qualificam o homem e a mulher. E é verdade que isto, em certos momentos da história, era ignorado, mas sempre mais caminhamos para o reconhecimento de uma dignidade igual. Homem e mulher, a mesma dignidade, os mesmos direitos. E a família, então, fundada no matrimônio, corresponde ao desígnio de Deus e permanece como o lugar onde as exigências humanas são mais respondidas. A exigência de felicidade, de amar e ser amado, de beleza, de viver com significado todas as coisas. E é por este caminho que o ser humano vence a solidão e começa a existir não mais como eu quero, eu gosto, eu não gosto, eu faço, mas nós, eu e a minha esposa. A mulher pode dizer eu e o meu marido,
E os pais podem dizer, nós e os nossos filhos fazemos isto, viajamos de férias e vamos fazer não sei o quê, e arrumamos melhor a casa, etc. E agora queria retomar mais uma vez o tema do dom de si mesmo, porque é extraordinariamente importante, e aqui nós identificamos a distância maior entre uma visão cristã e a visão deste mundo. Porque pela visão cristã, o ser humano se realiza como? Doando-se, até com sacrifício. Mas doando-se até que ponto? Nós poderíamos dizer, olhando Jesus, até o sacrifício total de si. Porque nós dizemos que na Santíssima Trindade as pessoas se doam. O Pai se doa ao Filho, o Filho se doa ao Pai. Mas se doam também para fora. O Pai doa sua vida divina criando tudo. E o Filho se doa, olha no Evangelho, até quando chega na última ceia e diz, tomai e comei, isto é meu corpo que eu dou a você. Ele está doando seu próprio corpo e seu próprio sangue. E depois, na sexta-feira santa, se doa totalmente na cruz para o nosso bem, para a nossa paz, para que tenhamos a chance de uma nova etapa de vida. E nós, na terra, podemos aprender a viver este dom imitando Jesus, aprendendo dele. Não é por acaso que São Paulo, na carta aos Efésios, diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, deu sua vida, dá sua vida por ela. E então, este dom total e sincero é fundamental. E no entanto eu dizia, é o ponto mais distante da mentalidade deste mundo. Por quê? Porque neste mundo não é o dom que prevalece. Quando alguém perde tempo assistindo a novelas e tal, ele pode ver isso. Ali que prevalece é outra mentalidade. O privilégio dado ao próprio bem-estar. Antes eu. E depois, em segundo lugar, eu de novo. E em terceiro, olha aqui eu em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, sempre. Em primeiro lugar, o privilégio dado ao meu bem-estar. E mesmo com sacrifício de outros. Vocês entendem que isto é exatamente o oposto daquilo que nós estamos aprendendo de Deus, da sua palavra, do desígnio que Ele vem revelando para a nossa vida. E não devemos ter medo de dizer, sim, neste mundo pode-se viver desta maneira, então o meu pirão primeiro, se diria na Bahia, não é? O meu pirão, quer dizer, antes o meu interesse, a minha conveniência, e se tiver necessidade, com o teu sacrifício. Mas nós queremos percorrer um outro caminho, porque temos diante dos olhos uma outra meta para alcançar. E um caminho que é de plenitude humana, de verdadeira felicidade, de realização humana mesmo. E não momentânea, não alguns momentos de prazer, mas aquela satisfação que pode se coadunar perfeitamente com o sacrifício. Como no final do dia, ou às vezes lá na idade avançada, olhando para trás, alguém pode dizer, meu Deus, que caminhada que nós fizemos, quantos pesos carregamos, que sacrifícios enfrentamos, mas estou feliz da vida porque estou vendo os meus netos, e isto e aquilo, valeu. Não é? Como é bonito quando podemos encontrar pessoas que têm esta satisfação, não porque deu sempre tudo certo, vivendo num jardinzinho, mas porque viveu conforme o desígnio de Deus e experimentou toda a alegria, toda a beleza desta vida que é capaz de doação. Vocês lembram
Vocês lembram que quando Deus criou o homem, Adão, diz aí na Sagrada Escritura que todos os animais desfilaram, mas Adão não reconheceu nenhum animal que fosse adequado para uma companhia para ele. O que é que isto quer dizer? Que o ser humano vive num patamar diferente dos animais, num patamar mais elevado, porque tem a exigência infinita de amar e ser amado, exigência infinita de liberdade, de justiça, de verdade, e então e nenhum animal pode corresponder, e nenhuma vida que se pareça com aquela dos animais pode corresponder a esta exigência infinita de amar e ser amado. E por isso Deus disse: não é bom que um homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar, uma companheira que lhe corresponda. E então, é desta maneira que nós entendemos que a comunhão é vocação e tarefa para encontrar nela, através do dom sincero e total de si, toda realização humana. E agora eu queria falar um breve ponto a respeito do sacramento do matrimônio. Porque o sacramento do matrimônio, então, torna presente a morte e a ressurreição de Jesus, de verdade, na vida conjugal. Não somente lá no dia do casamento na igreja, mas todos os dias da vida. E então, pelo sacramento do matrimônio, o casal vive imerso na fonte do amor, que é o coração trespassado de Cristo, e participa do seu dom esponsal. O dom esponsal, quer dizer, Jesus se doa como esposo à sua esposa, que é a igreja. E o casal cristão, pelo sacramento do matrimônio, participa desta realidade esponsal, deste dom esponsal de Cristo. O amor do casal é assim assumido no amor de Cristo e da igreja. Nós devíamos levar muito mais a sério esta presença de Jesus em casa, na vida da família, do casal cristão. Quero dar um exemplo. Imaginemos um homem que trabalha 10 horas por dia, mais 2 horas de ônibus para chegar de casa ao trabalho, de trabalho em casa. Chega em casa, tem uns degraus, sobe aqueles degraus, coloca a chave na porta da casa, e enquanto está abrindo ali, achando de noite, achando o buraco para colocar a chave, ele pensa assim: agora entrando nesta casa, eu me reencontro contigo, Senhor, porque me reencontro com esta mulher com a qual estou casado há 27 anos. E foi pela tua graça que eu a encontrei. E foi pelo teu desígnio misterioso que eu gostei dela e ela também gostou de mim. E nós casamos e tivemos esses 4 filhos. Que maravilha! E agora eu reabraçando esta mulher um pouco envelhecida, eu também já um pouco envelhecido, não temos mais o vigor de 30 anos atrás, quando éramos noivos. Eu reencontro contigo, porque no rosto desta mulher que eu ainda amo, eu reencontro os traços do teu rosto divino. Tu, Senhor Jesus, tu estás aqui. Esta é a família cristã. Este é o poder da fé que renova o afeto e o aprofunda e como dizer, comove ainda
o homem que volta para casa, a mulher que se reencontra com seu marido e lança um olhar diferente um ao outro, e os filhos como fruto deste amor, que é um milagre porque permanece ao longo dos anos na fidelidade, não por uma força da pessoa, não por um esforço heróico do homem, da mulher, mas por esta graça que acolhemos e que vem até nós, e cujo canal de comunicação para que esta graça chegue e renove cada dia a vida é o sacramento do matrimônio. E ainda eu queria falar então de um tema da igreja e família como igreja doméstica, porque era um tema antiguíssimo. Vocês imaginam que São João Crisóstomo, no quarto século depois de Cristo, quer dizer, 1600 anos atrás, ele dizia: voltando em casa, prepare não somente a mesa da comida, mas também a mesa da palavra. Faça da sua família uma pequena igreja. Que coisa bonita! Este tema, que tinha ficado um pouco de lado, foi retomado no Concílio Vaticano II e foi retomado pelo Papa João Paulo II e agora também por Bento XVI. E ainda não tive tempo de ver se Francisco já se manifestou a esse respeito. Então, indica, o próprio João Paulo II indica este tema como chave do futuro da evangelização. Como pequena igreja, a família está chamada, a semelhante da grande igreja, a ser sinal de unidade para o mundo e a exercer sua função profética, dando testemunho do reino da paz e de Cristo. Afinal, o que quer dizer que a família é uma pequena igreja? O que se faz na igreja? O que nós fazemos na igreja? Encontramos Jesus. Na igreja nós rezamos. Na igreja trocamos o abraço da paz. Os outros são nossos irmãos, porque dependem do mesmo Pai. Na família nós podemos compreender esta realidade admirável. A família é uma pequena igreja, lugar da oração, para encontrar Jesus, sua presença, poder dizer: Tu, Senhor, estás aqui, então é contigo que queremos enfrentar esta dificuldade, este problema, etc. E então a família cristã é chamada a tomar parte viva e responsável também da vida de toda a igreja. A última coisa que eu quero dizer, último ponto, eu brinco dizendo que o meu carro é movido a álcool, mas eu sou movido a água. Se não tomar muita água, vou travar. Último ponto que eu queria dizer é a respeito da missão evangelizadora da família. A família é igreja doméstica, santuário da vida. Olha só, santuário da vida, chamada a acolher a vida nova, a acompanhar a vida quando está na etapa final, quer dizer, chamada a tarefas grandiosas, que hoje tendem a ser descartadas, jogadas fora. Não, então a família é chamada a abraçar sempre mais a missão da igreja. O Santo Padre falava da vida interna da família como santuário doméstico, lugar de oração, mas ao mesmo tempo ele diz, mas não é só isso, ela é chamada a olhar para fora. Tantas pessoas que necessitam de um pouco de luz, de um testemunho, para poder acertar melhor o seu passo. E então tem a missão de preservar, revelar
e comunicar o amor. Vamos pensar estas palavras. Preservar. Eu não sei se estou exagerando, mas eu tenho a impressão que o amor verdadeiro, não aquela emoção momentânea, o amor que quer o bem da outra pessoa, o amor que quer afirmar o bem da outra pessoa, até mesmo com sacrifício, é uma raridade. Na escola, na empresa, na fábrica, no ponto do ônibus, nas filas que fazemos nas repartições públicas, nos hospitais. Será que existe um pouco deste amor que quer o bem do outro, até mesmo com sacrifício? Eu tenho a impressão que isto é uma raridade. E de onde vamos encontrar isto? A família é o lugar onde é mais provável que se viva esta qualidade do amor e que, portanto, pode ser testemunhado. É ali, se vive em algum lugar, alguém pode ver e pode dizer: mas que coisa bonita, eu também quero. E aprende a viver aquela mesma vida de amor que se doa. Porque se a sociedade se torna um deserto de amor, deste amor verdadeiro, e só se vivem ali afetos momentâneos, paixões momentâneas, esta sociedade se torna desumana, como já está acontecendo, como já se pode ver. E então, preservar o amor, revelar, mostrar e depois comunicar o amor. Esta é a tarefa, a missão da família, é preservar, revelar e comunicar o amor como reflexo vivo e participação do amor de Deus pela humanidade, do amor de Cristo pela sua igreja, a esposa. Por isso a família é uma boa notícia para toda a sociedade. E o Papa João Paulo II disse uma palavra que nós retomamos. Ele diz, vocês vão entender. Sim, queridas famílias, na igreja chegou a hora da família. E depois continua. Chegou a hora da família, que é também a hora da família missionária. Vocês já ouviram falar de hora da família? Não é aquele subsídio maravilhoso que todo ano a nossa comissão prepara para que possa alimentar as famílias e seus grupos em tantos momentos, especialmente durante a Semana da Família, em agosto. A expressão veio daqui. Chegou a hora da família. Chegou a hora da família missionária. Então eu quero concluir dizendo que podemos afirmar assim, que a família participa da vida sacramental da igreja, da sua natureza, da natureza mesma da igreja. É sinal e instrumento de união íntima entre a Trindade e a humanidade em Cristo. Por isso, o amor dos batizados, casados, não somente é abençoado por Deus, mas é assumido no interior do amor de Cristo e da igreja. É a sua realidade vivente, sacramental. E então, é a representação real, diz aí o documento Familiaris Consórcio. A vida de família é a representação real, mediante o sinal sacramental da mesma relação de Cristo com a igreja. Isto quer dizer que o amor conjugal é sinal visível do mesmo amor de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são as razões que o recente magistério nos oferece para que a família cristã seja compreendida e vivida como igreja doméstica e como sujeito missionário, sujeito de evangelização. A família é sujeito de evangelização por natureza. Sua natureza eclesial
torna presente Jesus Cristo na sua realidade humana, participando do seu corpo misterioso. Concluindo, eu queria dizer, olhemos para a Sagrada Família de Nazaré. A Sagrada Família de Nazaré era a igreja doméstica ou não? Claro, a igreja estava nascendo ali. E ali estava o trabalho, a oração, a presença de Jesus, o Filho de Deus, como nas nossas famílias cristãs. Nada de diferente. Eu posso imaginar Nossa Senhora preparando a janta, descascando as batatas, cheia de alegria, pensando assim, aqui conosco está o próprio Filho de Deus, este menino que está brincando daqui e dali, e é para ele que nós estamos vivendo toda esta coisa, toda esta realidade. E do lado de lá, José, cuidando do seu trabalho de marceneiro, de carpinteiro. Posso imaginar que chama o menino, menino, segura ali a tábua para ela não vibrar, que eu vou usar o serrote, senão ela vibra, não consigo. E chega lá e depois dentro do coração dele pensa, eu estou aqui nesta família com Jesus, ele está aqui, é para ele que eu trabalho. E ele que é a razão da nossa alegria, da nossa dedicação. Meus irmãos, minhas irmãs, o que é que a sua família é a mesma coisa, lá também está Jesus, e é Ele a razão de toda a nossa atividade, dedicação, serviço, é isto que renova, porque nele está esta nascente inesgotável do amor, que se renova dentro dos nossos corações, e é isto que nós somos chamados. Levar mais a sério, sim, a família cristã para que seja sempre mais uma explosão de vida, de alegria, de beleza, de felicidade. Porque desta forma nós poderemos participar da renovação deste mundo que está se perdendo em violência, em agressividade, em mentira e em corrupção. O caminho da novidade passa pela família que retoma o desígnio de Deus como seu verdadeiro caminho no cotidiano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Vamos aplaudir Dom Carlos Petrini, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família. E vamos pedir também pelas nossas famílias nesse momento. Podemos cantar juntos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Com os nossos braços, abençoando as famílias. Abençoa, Senhor, as... Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. CançãoNovaPlay.com. Assine já!